Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Que Deus abençoe a todos os meus prezados irmãos. Mais uma vez o Senhor nosso Deus nos concede a graça e o privilégio de apresentarmos a sua santa palavra. A mensagem de hoje tem por título Jones e Ogne, os mensageiros de 1888 e a natureza humana de Cristo. Nós iremos ver dentro do livro Cristo e Sua Justiça e o livro Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. Nós iremos saber dentro da palavra desses grandes obreiros de Deus, desses livros, o que o Senhor Deus, em sua grande misericórdia, enviou à sua igreja através desses dois pioneiros, mensageiros de 88, com respeito à natureza humana de Cristo. Aquilo que está escrito foi escrito para cada um de nós. É a mensagem que o Senhor nosso Deus nos enviou, a mensagem do terceiro anjo. Nesse momento eu convido a todos que se inscrevam nesse canal, o canal Despertar em 1844, para que você possa ter acesso a vídeos, a mensagens, a palestras muito importantes para o povo de Deus nesses últimos dias. É importante as mensagens, são mensagens baseadas na Bíblia e no espírito de profecia. Mensagem que eu chamo de a verdade presente. A verdade atual para o povo de Deus. Nesse momento nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, no nome de nosso Salvador Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos muito gratos, Senhor, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo grande privilégio de transmitir essa mensagem, a mensagem que o Senhor enviou em 1888, com o intuito de despertar a igreja de Laodiceia. Ajude-nos a entendermos essa mensagem para que alcance o teu povo, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha tocar no coração dos fiéis. Abençoe-me, Senhor, neste momento, no nome santo de meu grande Salvador Jesus. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. É com imenso prazer, como já falamos, que iremos transmitir essa mensagem, uma mensagem de muita importância para o povo de Deus. A mensagem que, se a igreja tivesse recebido, tivesse crido e aceito, a profetisa do Senhor diz que dentro de 2 anos Cristo teria voltado. A mensagem que Deus enviou por intermédio dos pastores Jones e Ogne. Jones e Ogne representou Caleb e Josué. Caleb e Josué foram um dos 10 espias dos 12 espias que trouxeram as boas novas para o povo de Deus. Dentre os 12, somente 2 trouxeram essas boas novas. As boas novas de que, pelo poder da palavra de Deus, os gigantes e as grandes muralhas de Jericó seriam derrubadas. O povo, se tivesse crido nas boas novas de Josué e Caleb, eles não teriam vagueado como vagabundos durante 40 anos no deserto. Da mesma forma, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia tivesse crido, tivesse aceito as mensagens que Deus enviou em 1888 por intermédio de Jones e Ogne, Cristo teria voltado dentro de 2 anos. Interessante que muitos dizem que estão pregando a mensagem de Jones e Ogne. Tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os líderes dizem que a mensagem foi aceita e está sendo pregada. Mais tarde, em 1914, surge um movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, se intitulando a Igreja de Deus naquela atualidade. E essa Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, ela passou a ensinar aos seus membros, dizendo que eles agora estavam pregando a mensagem de 1888. A mensagem que Deus havia dado a Jones e Ogne. Interessante que tanto a Igreja Adventista como a Igreja da Reforma
As duas dizem que estão pregando a mensagem de 1888 e até hoje Cristo ainda não voltou. Muito interessante. A mensagem diz que se a igreja tivesse aceito, dentro de 2 anos Cristo teria voltado. Tanto uma como a outra dizem que estão pregando a mensagem e Cristo ainda não voltou. Eu comparo a igreja adventista do sétimo dia com uma igreja da Reforma, como aquelas duas prostitutas, Olá e Oliabá. Certo? Então, eu digo que nenhuma das duas organizações estão pregando a mensagem de 1888, está ensinando a mensagem da justificação pela fé. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não está pregando, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, está a 180 graus distante dessa mensagem. Vamos ler o livro Testemunhos para Ministro, página 91. Página 91, o último parágrafo diz o seguinte: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, mas para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então, em sua grande misericórdia, Deus enviou agora preciosas mensagens aos pastores Jones e Wagner. A mensagem de 1888. Deus enviou, não foi a Uriah Smith, não foi a José Baker. A mensagem de 1888, que era a cura para a igreja de Laodiceia. A mensagem que traz o poder para vencer o pecado, para vencer o diabo, a carne e o mundo, se encontra nos escritos, nas palestras, nos livros dos pastores Jones e Wagner. Wagner foi o primeiro teólogo adventista a apresentar uma cristologia sistemática, tanto no que diz respeito à divindade quanto à humanidade de Cristo. Para Wagner, o tema da justificação pela fé só poderia ser compreendido sob a lente da cristologia. E esse fato é ainda verdadeiro hoje. A natureza de Cristo é mais do que mero tema secundário. Ela está intimamente ligada à verdade da justificação pela fé. Então, é impossível nós compreendermos a doutrina da justificação pela fé sem compreendermos a doutrina da natureza humana de Cristo. Ellen G. White, ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, ela diz: a natureza humana de Cristo é tudo para nós. É tudo para nós, é a corrente de ouro. Então, é necessário que nós, que professamos crer na mensagem do terceiro anjo e ensinar, é importante que nós compreendamos a doutrina da natureza humana de Cristo. Mas compreendamos nos escritos de Jones e Wagner e Ellen G. White. Eu digo, nos escritos de Jones e Wagner e Ellen G. White. Então, qualquer ensinamento da justificação pela fé, da natureza humana de Cristo,
que não esteja baseado dentro dos escritos de Jones e Wagner e nos escritos de Ellen G. White, não verá alva. Certo? Por quê? Porque Deus enviou em sua grande misericórdia a última mensagem de salvação por intermédio desses dois pastores. Foram aos dois pastores Jones e Wagner que Deus enviou a mensagem para concluirmos a sua obra aqui na Terra. O livro Material, volume 2, página 218, está escrito: se nos colocarmos em uma posição na qual não possamos reconhecer a luz que Deus envia para nós, ou suas mensagens, estamos em perigo de pecar contra o Espírito Santo. Olha só. Então, nos viramos para ver se podemos encontrar alguma pequena coisa em que pendurar algumas de nossas dúvidas e começamos a questionar. A questão é: enviou Deus a verdade? Levantou Deus esses homens para nos trazerem a verdade que nós teríamos tido, a menos que Ele enviasse alguém para trazê-lo para nós? Deus me fez ter uma luz sobre o que é o seu Espírito. E, portanto, aceito isso. E não mais me atrevo a levantar a mão contra essas pessoas, porque seria contra Jesus Cristo, que deve ser reconhecido em seus mensageiros. Então, uma mensagem de advertência para aqueles homens naqueles dias e para cada um de nós, não rejeitarmos, não ir contra a mensagem de Jones e Wagner. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns dos livros escritos pelos mensageiros de 1888. Isso aqui é o livro Cristo e Sua Justiça. Eu publiquei ele em agosto de 2005. Uma publicação muito simples. Eu fiquei muito empolgado com a mensagem linda. Eu mandei tirar xerox, várias xerox, aí depois das folhas, né? Aí depois eu mandei preparar essa capinha, aí mandei grampear, fiz esse livreto. Pobrezinho, mas naquela época eu espalhei para vários lugares esses livros. Também eu publiquei esse Cartas aos Romanos, do pastor Wagner, o comentário de Romanos que vem comentando verso por verso. Que o livro de Romanos e o livro de Hebreus é um dos livros dentro de nós, Adventistas Sétimo Dia e o mundo lá fora, em que onde as pessoas têm mais dificuldade de entender e de compreender. Então, Deus agora enviou seus mensageiros para nos conceder esse comentário do livro de Romanos. E publiquei também na época esse aqui, O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. Maravilhoso livro! O livro que vem trazendo um comentário do livro de Hebreus. Maravilhoso, muito importante. Ele vem tratando com respeito à purificação do santuário celestial e da natureza humana de Cristo. E do sacerdócio expiatório de Cristo. Na época também publiquei esse aqui, que foi o livro Gálatas, comentário de Gálatas. Maravilhoso comentário. É um livro muito difícil de compreender, como o próprio Pedro fala, né, que as cartas de Paulo é difícil de compreender, o qual os indoutos, né, lê e torce para a sua própria destruição. Então Deus agora enviou o seu mensageiro para nos dar essa riqueza. Na época, eu havia recebido algumas literaturas de uns irmãos na Alemanha e estava em português, eles me enviaram esses livretos, Romanos e Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã. E tive a ideia e falei, vou fazer o trabalho aqui então, vou publicar esses livretos.
né? Na época, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, ela publicou esse livreto com o título Libertos para Sempre. Com o título Libertos para Sempre. Esse livreto foi publicado, a primeira edição, essa aqui é a primeira edição, 1976. E aí sumiram com o livro. Por que eu estou mostrando esses livretos? Por que eu estou mostrando? Ainda falta, publiquei também na época o livreto Lições de Fé. No momento estou sem ele aqui, Lições de Fé. Ainda tem o livro O Concerto Eterno, é um livro mais robusto, que vem tratando sobre os dois concertos. E fora os sermãos que eles escreveram. Por que eu estou mostrando? Para mostrar para os prezados ouvintes que estão assistindo essa palestra, que tanto a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, as duas são mentirosas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, acusa a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ter rejeitado a mensagem. E ela, que aceitou e diz que está pregando, mas está pregando como? Que os seus membros nunca, a maioria deles, nunca ouviram falar de 1888, nunca leram um livro de Jones Wagner. Como é que estão pregando o Evangelho? Eu daria o título a essas pessoas de mensageiros sem mensagem. É uma grande hipocrisia que estão fazendo com os membros, estão enganando esses pastores ímpios, tanto da Igreja da Reforma como da Igreja Adventista, estão enganando a membraiada, estão mentindo, são cães gulosos. São cães gulosos, mentirosos. Agora, vou ler esse comentário. Quando uma igreja aprecia, recebe, crê e atua como uma mensagem do céu, seus líderes preservam e sustentam com diligência diante dos membros a história que tomou lugar e a mensagem que foi ensinada e os homens por meio dos quais foi enviada à luz são recordados e honrados. E agora, como é que fica? Se a luz mais brilhante enviada por Wagner e Jones houvesse sido aceita e tivesse sendo pregada pelas duas organizações, a história que tomou lugar, a mensagem que foi ensinada e a função que esses poderosos servos do Altíssimo desempenhavam, seria mantida diante de toda a classe denominacional. E seus livros seriam impressos pelas editoras Adventista do Sétimo Dia ou Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma e promovidos por todo mundo adventista do Sétimo Dia ou Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Mas esse não tem sido o caso, certo? Nenhuma das duas organizações estão pregando a mensagem do terceiro anjo. Nenhuma das duas estão exaltando a mensagem que Deus enviou por intermédio de Jones Wagner. Não estão ensinando a verdade. E a maioria dos movimentos que se intitula da verdade presente, nenhum deles também estão pregando essa mensagem. Irmãos, eu digo uma coisa. Aqui no Brasil não tem nenhum movimento de verdade presente que está pregando a mensagem do terceiro anjo. Nenhum desses movimentos estão dando a mensagem da forma correta. Nenhum desses movimentos estão pregando a verdade. Quando o movimento começa a receber dízimos e ofertas, esse movimento, a maioria desses movimentos, eles começam agora a colocar a mensagem por terra. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que estão dando esses dízimos, essas ofertas, são mundanos, são ímpios. E é eles que estão mantendo a maioria desses obreiros.
E esses obreiros agora começam a englobar, enrolar, mentir a essas pessoas, dizendo que estão pregando uma verdade presente. Mas na íntegra, não está pregando. Por quê? Porque se ele tocar a trombeta no sonido certo, pregar a mensagem completa, a maioria dessas pessoas que estão dando esses dízimos, que estão mantendo esses ministérios, se tratando das mulheres, usam calça, andam de shortinho, a sobrancelhinha toda tiradinha, né? Cabelinho curtinho, as blusinhas manguinha, manga engana pastor. Os homens ainda estão no futebol, todo apertadinho, né? Então, transgredindo o santo sábado. Então, a verdade não tem sido pregada. Aí, muitos desses mensageiros se dizem, porque é verdade presente, porque é verdade presente. Gente, nós temos que recorrer, buscar na Bíblia no Espírito de Profecia. Certo? Bíblia e Espírito de Profecia. Continuemos a leitura então. Tudo o que aprendi foi por experiência pessoal. Sempre tenho sido um estudante interessado, desde a expulsão de Lúcifer até agora. A reforma e a história da Igreja Adventista ocupam particularmente a minha atenção. E leio os registros destes períodos total e extensivamente. Mas enquanto acho muita informação sobre William Miller, José Baker, Carlos Fickett, Tiago White e etc., escassamente encontro pouco sobre Minneapolis, e ainda de maneira distorcida, e nada da mensagem de Minneapolis. Pouco que descobri em tempos passados, através dos líderes da igreja, era de tão pouca menção, com os nomes dos mensageiros suprimidos, que realmente não cativava a minha atenção. Não foi, senão que entrei em contato com algumas pessoas, como eu falei, como o livreto que me veio à mão da Alemanha, e na época com o irmão Ovid Zanella, que mora no Paraná, que ele me enviou uma caixa de livretos que tem por título Minneapolis 1888. Um livreto azul. No momento não estou com ele aqui. Foi através desses livros que me chamou a atenção para essa mensagem. Então, a nova organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando sabe de alguém que professa estudar qualquer dos escritos dos pastores Wagner e Jones, com segurança é classificado de fanático, perfeccionista, santarrão, cismático e, sobretudo, perigoso. E ele é excluído a qualquer custo do rol de membros da igreja. Aqui eu estou falando da minha igreja, Adventista do Sétimo Dia. Porque na igreja da Reforma, lá mesmo é que não se fala, é que não se conhece, que não se tem esses livros. Certo? Alguns movimentos se levantaram, por impulso ou por empurrão, um chegaram a publicar um, outro publicar o outro, mas nunca chegaram a publicar realmente essa massa de literatura. Nós iremos darmos uma pausa, iremos logo darmos continuidade a esse assunto tão importante sobre Jones e Wagner e a humanidade de Cristo. Como a gente tem visto dentro da palavra de Deus, Deus enviou essa mensagem por intermédio desses dois pastores e com provas a gente vê que a nossa liderança em muitos movimentos que se diz pregar a mensagem do terceiro anjo, eles não estão pregando a mensagem do terceiro anjo. E também nós tocamos aqui no movimento da Igreja da Reforma, como também eles não estão pregando a mensagem do terceiro anjo. Com os seus membros, eles desconhecem completamente qualquer literatura de Jones e Wagner. Até mesmo a literatura que eles haviam publicado na década de 70. Essa mesma literatura
saiu das prateleiras de suas livrarias. Então a gente vê como todos esses movimentos, nenhum deles estão pregando a mensagem do terceiro anjo. A profecia, ela se cumpre. A profecia, ela é de Deus. E Deus tem nos mostrado que Ele vai concluir esta obra por intermédio de homens simples. Homens que Ele vai tirar do arado para concluir essa mensagem. Nenhuma organização está ou vai concluir essa obra da mensagem do terceiro anjo. Que todos assistam essa mensagem sem nenhum preconceito. Deixemos o preconceito de lado. Ouçamos a mensagem. Vamos fazer os análises. Vamos somar. Vamos pedir a Deus que tire o orgulho de cada um de nós, para que possamos, com o coração humilde e dócil, aceitar aquilo que vem de Deus. Convido a todos que se inscrevam nesse canal, Despertar em 1844, toque no sinozinho, para que quando as mensagens chegarem, os novos vídeos, você seja o primeiro a receber esses vídeos e assim compartilhar com os seus prezados amigos. Oremos ao Senhor nosso Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por conceder-nos a graça e o privilégio de transmitir, Senhor Deus, essa preciosa mensagem, de expor perante o Teu povo os acontecimentos, de expor perante o Teu povo o que realmente Satanás tem feito por intermédio de homens ímpios. E também expor perante o Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará por intermédio de Teus servos, os homens escolhidos que o Senhor chamou. Perdoe-nos, abençoe-nos, no nome santo de Jesus. Amém.